Olá, gente! Bom, nas últimas semanas, umas formigas cortadeiras têm desfolhado minhas plantas e hoje eu encontrei algumas formigas e eu queria ver com vocês. Então, eu estava chegando em casa, vi uma trilha de formigas cortadeiras cortando minhas plantas e tinha algumas formigas mortas, algumas formigas andando em grande quantidade. Aí eu fui lá e peguei o que eu pensei ser uma formiga viva e algumas formigas mortas, depois percebi que tinha mais uma formiga viva e trouxe para a gente ver então no microscópio USB essas formigas. As formigas vivas eu mostro para vocês aqui, mas eu devolvi lá para que elas continuassem cortando minhas plantas. E as formigas mortas a gente vai ver com um pouco mais de cuidado. E só para deixar claro, nenhum dos organismos, nenhum dos insetos, seja lá o que for, que eu mostro aqui, eu mato para mostrar aqui. Para fazer esses vídeos, eu usei basicamente um texto da Embrapa e um texto do INPA que eu vou deixar para vocês no link. E aproveitando isso, de acordo com a própria Embrapa, essas formigas cortadeiras elas podem ser controladas de várias formas. Pode ser controle químico, controle biológico. E pensando em controle biológico, aves comem essas formigas, o que é bem curioso, porque aqui tem bastante ave, não sei nem se dá para ouvir no fundo os barulhos. Mas alguns besouros, outros tipos de formiga, alguns tipos de moscas predam essas formigas cortadeiras, mas elas aparentemente se deram muito bem aqui no meu quintal. Então essas formigas vivas a gente viu aqui, depois eu devolvi lá pro ambiente delas, como eu disse, para continuar cortando minhas plantas. E as que eu encontrei mortas, vamos dar uma olhada com um pouco mais de cuidado. Então a gente sabe que as formigas cortadeiras elas podem causar danos grandes, inclusive na agricultura. Tá com pomares, plantas, principalmente plantas novas, brotos e podem impedir o crescimento dessas plantas. Como curiosidade, já foram catalogadas aproximadamente 750 mil espécies de insetos. Desses 750 mil insetos, 9.500 são formigas. Então as formigas têm uma variedade bem grande. Outra coisa, todas as formigas são sociais, são chamados animais eusociais. Elas têm cooperação, divisão de trabalho, cuidados umas com as outras, divisão de atividades por idade, por reprodução. É bem interessante. As formigas, as abelhas, alguns insetos têm essa eusocialidade que é bem interessante. Mas as formigas em especial a gente consegue notar isso. As abelhas a gente sabe também muito bem, né? O que a gente consegue, o que a gente sabe e consegue observar nessas imagens? Eu vou mostrar para vocês os vídeos e eventualmente eu vou parar ou mostrar uma fotografia para deixar mais claro o que a gente conseguiu observar aqui. As formigas que estavam mortas, elas já estavam desidratadas e enrijecidas, então as estruturas nem sempre são evidentes. Por isso eu trouxe também essas formigas vivas, para que a gente veja as estruturas, inclusive em funcionamento, mas tentei não machucar a formiga.
Então, a formiga, como todo inseto, tem 6 patas, 3 pares de patas. Formiga também tem um par de olhos, são olhos compostos. Olha como fica interessante, como é interessante esses olhos nessa ampliação. Elas também têm um par de mandíbula, e isso aqui também ficou bem interessante. Dá uma olhada, eu vou deixar rodando para que vocês deem uma olhada na ação da mandíbula dela. Tem um par de antenas. Esse par de mandíbula da formiga compõe o aparelho mastigador, o aparelho bucal mastigador dela. A alimentação da formiga é bem variável, mas essas que vocês estão vendo, são formigas cortadeiras, elas se alimentam muito de fungos que elas cultivam no próprio formigueiro. Mas tem formiga que come carapaça de outros insetos, néctar de planta, seiva de planta. As formigas cortadeiras, então, se alimentam de fungos, e elas usam plantas para cultivar esses fungos, para alimentar esses fungos e se alimentam deles. Basicamente, elas são criadoras de fungos. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando formigas pequenas, aquelas formigas bem pequenininhas, doceiras, formigas faraó. E com essas eu vou fazer uma lâmina de microscópio para que a gente veja com mais detalhes. Elas são menores ainda e vai ser interessante a gente observar não só no microscópio USB, mas no microscópio óptico comum. Então, falou! Agora que no final eu vou mostrar para vocês algumas imagens bem ampliadas de uma chave de identificação do INPA, que, como eu disse, eu vou deixar o link para vocês. Se você quiser identificar o tipo, a espécie das principais formigas, tem ali uma chave de identificação.